Pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal Metalurgia. Esse é o nosso quarto vídeo e nós vamos falar sobre dureza Vickers, tá? Espero que vocês gostem, que vocês curtam o canal, se inscrevam e não esqueçam, deixe seu like, ok, pessoal? Vamos conceituar a dureza, saber de onde ela vem, né? Essa dureza Vickers, ela foi concebida, né, por Smith, tá? Em 1925. Smith ele deu o nome Vickers a essa dureza devido a uma empresa que fabricava máquinas que faziam aferições de durezas, que mediam durezas, ok? E então ele homenageou essa empresa dando o nome Vickers, tá? Essa dureza, pessoal, ela é bastante interessante, né, de se estudar e de se fazer, né, de se realizar, de estar aferindo dureza Vickers aí nos materiais. Por quê? Ela se divide em dois grandes grupos, tá? Ou seja, dureza Vickers e micro dureza Vickers, tá? A dureza Vickers, ela está ligada diretamente às cargas oferecidas, né, sobre o penetrador. Então, quando a carga é bastante alta, ou seja, acima de 1 kg, né, nós denominamos dureza Vickers. Essa dureza Vickers, ela pode ir até 120 kg de carga, pessoal, de força, tá? Sendo que no mercado, né, os microdurômetros, que são os equipamentos que medem, que aferem dureza Vickers, eles vão aproximadamente até 30 quilos, 20 quilos, 10 quilos, tá? Por quê? Cargas mais altas que isso, né, nós temos outras escalas e outros equipamentos aí com maiores disponibilidade no mercado. Então, não cabe estar medindo, né, tá fazendo medições Vickers com escalas muito altas, tá? Normalmente mesmo, o bem usual é de 10 quilos abaixo, ok? Então, de 10 a 1 kg e 1 grama, por exemplo, nós chamamos de dureza Vickers. De 1 kg abaixo até 1 grama, nós chamamos de micro dureza Vickers, ok? Qual é a diferença, né, dessas durezas, dessas escalas que tem por aí para a dureza Vickers? Pessoal, primeiramente é o penetrador. O penetrador da dureza Vickers, ele é uma pirâmide de base quadrada, ou seja, ele tem essa geometria, tá? E ele favorece uma pirâmide, tá? Essa pirâmide, ela se correlaciona entre uma face e outra em 1 grau, né? Então ela tem o que? 136 graus de conicidade, tá? Então aqui, ó, 136 graus nas faces opostas. Como eu tenho duas faces, né, que se interagem de um lado e eu tenho duas faces que se interagem do outro, formando 4 faces. Então aqui, ó, também tenho uma outra interação. Então ela faz daqui para cá, ó, 136 graus, ou melhor, 136 graus, ok? Deixa eu só corrigir isso aqui para ficar bem marcadinho, 136 graus, ok? Beleza. Se ela é uma pirâmide, ela imprime na minha superfície o quê? Um losango, tá? Então ela imprime exatamente um losango. Pessoal, só não olhem muito os meus desenhos, eu não tenho muita aptidão para desenhos, e principalmente croquis, né? Então, esse losango, como que eu faço a medição desse losango e sei da dureza? Eu meço as arestas, tá? Então eu faço uma correlação desta aresta com essa aresta. A distância daqui e daqui me dá uma continha básica, L1, que é lado 1, mais lado 2 dividido por 2. Eu tenho o valor, a dureza, tá? Então, essa dureza, eu preciso sempre lembrar da escala HV, ok? Então, eu tenho que colocar o valor da dureza mais HV. E muito mais interessante, eu preciso colocar a carga. Eu fiz essa dureza em que carga? HV1, HV5, HV10, né? HV 01, né? HV001, 10 gramas, né? Ou seja, eu tenho que colocar a grandeza aqui, ó,
né? E o que que faz com que eu escolha, ou com que o setor de engenharia, o setor de projetos, né, dimensione a dureza Vickers ou a micro dureza Vickers para o seu projeto? Basicamente, pessoal, é a espessura do material, ou quando esse material passa por tratamentos térmicos, principalmente os tratamentos termoquímicos, onde eu tenho cementação, carbonitratação, nitretação. Quando eu tenho uma aberração no processo, por exemplo, uma descarbonatação, essa descarbonatação eu consigo fazer medições com microdureza e ter um valor real, né? Então eu faço duas medições, uma na área descarbonetada e uma na área carbonetada. Isso, pessoal, eu consigo verificar se teve perda de carbono na superfície apenas pela microdureza, ok? Eu consigo verificar se eu tenho austenita retida no material utilizando microdureza. Então a microdureza ela é de bastante importância, tá? Quando nós sabemos dimensionar bem ela, sabemos utilizar ela na melhor hora, nós temos uns resultados bastante satisfatórios, tá? Então eu tenho aqui, ó, o valor representado, né, após eu medir as arestas desse losango, ok? Normalmente, pessoal, a dureza Vickers, eu consigo fazer a medição dele em um microscópio com uma lupinha com graduação, tá? Então eu consigo fazer, ou até mesmo uma lupa ela única, né, uma lupa separada com graduação e calibrada. Eu consigo também fazer a medição do lado 1 e o lado 2 aí do losango. Isso para dureza Vickers. Para microdureza Vickers, eu tenho os chamados microdurômetros, tá? Eu tenho o analógico, tenho o semiautomático e tenho o automático, tá? O analógico, na minha opinião, é um dos que eu mais gosto de usar. Por quê? Porque eu aprendo a medir, eu aprendo a fazer a aferição, né? Muitos semiautomáticos e automáticos, eu realizo também a medição, tem muita confiabilidade, isenta do erro humano, só que você não aprende a fazer direito, tá? Você não aprende os conceitos que deve conhecer, tá? Então muita gente faz a dureza, né? Realiza a dureza, e se você perguntar por que que você faz, por que que tem o losango, por que que usa determinadas particularidades ali, a pessoa não vai saber. Tudo isso porque o equipamento, né, a tecnologia mascara esses conceitos pra gente, ok? Então, pessoal, no analógico, essa penetração, né, eu faço o uso de cargas, tá? Então eu tenho anilhas no qual eu coloco nesse microdurômetro, tá? E faço o posicionamento do meu corpo de prova embaixo, ou da minha peça, tá? Lembrando, pessoal, que eu tenho que preparar esse corpo de prova. Eu preciso de perpendicularidade para que eu não perca o ângulo da penetração, tá? Então se eu tenho 136 graus, aqui, ó, a ponta do penetrador ela deve estar extremamente centralizada no meu ponto de origem, ou seja, ela deve estar perpendicular à face de penetração. Se ela não estiver perpendicular, eu vou ter um losango assim, ó, deformado, tá? Então eu tenho um losango, olha, deformado. Mas Adriano, eu posso medir lado 1 e lado 2 e vou ter um resultado representativo? Não, não vai ter. Esses losangos, eles acontecem por causa de superfícies não planas, tá? Ou com rugosidades altas. Por quê? Quando eu estou fazendo microdureza, né, a sensibilidade da ponta do penetrador e a peça é muito alta. Então qualquer restos de usinagem, cavaco, carepa, sujeiras, né, restos de óleo, sabe, qualquer sujeirinha, ela pode interferir diretamente no meu resultado. Então é importante que eu mantenha um corpo de prova bastante preparado, tá? Bastante polido, bastante plano, bastante limpo. Essa é uma das desvantagens dessa dureza, tá? Do uso dessa dureza. É o tempo que se leva para preparar um corpo de prova para aferir, né? Para realizar a dureza Vickers, tá bom? Então,
Um corpo de prova extremamente preparado, eu coloco ele na máquina, aí eu venho, posiciono o penetrador, né? Eu já coloco a carga que eu quero nas minhas anilhas superiores, tá? E se for em um equipamento automático, eu vou lá no software e coloco a carga que eu quero, o penetrador que eu quero, coloco lá a minha lupa que vai fazer a medição depois e depois eu aperto Enter, tá? E aí ele faz tudo sozinho, inclusive, pessoal, acreditem, existem equipamentos que faz gradiente, ou seja, ela vai aferindo dureza, ela vai fazendo um atrás do outro, ela pode fazer linear ou alternado, tá? Isso depende muito do equipamento que se tem no mercado aí, que você tem disponível, tá? Então é importante, né, que a gente saiba que esses equipamentos existem e que traz facilidades para o nosso uso, para o nosso dia a dia, né? E mais confiabilidade também. Então eu venho, né, posiciono um penetrador até o ponto de carga e tem uma alavanquinha, eu solto essa alavanquinha. Essa alavanquinha ela vai, né, direcionar o penetrador até a superfície e ela vai gerar uma pré-carga e depois uma carga total. Essa carga total, se for 1 kg, ela vai pressionar durante 1 kg. É importante que a gente deixe a ponta do penetrador repousada por um tempo para que ela não sofra, né, para que o material não sofra recuperação elástica, tá? Então eu mantenho pressionado durante um tempo e ao cessar a carga, né, eu retiro com a alavanquinha a carga, eu obtenho uma impressão. Essa impressão, no microdurômetro analógico, eu já posiciono a lupa, ou seja, eu troco, eu giro o cabeçote e faço a leitura da escalinha ali, com uma reguinha escalar, né, dentro da lupa, eu consigo medir o lado 1 e o lado 2, né, e dividir por 2. Por que é importante eu medir os dois lados, eu aferir os dois lados? Porque eu tiro a média, né, do erro que está na minha impressão, tá? A minha impressão dificilmente ela vai ficar 100% perfeita, ok? 100% perfeita é muito difícil, sempre tem um desvio, por isso que eu tenho que medir o lado 1 e o lado 2 e dividir por 2, para que eu distribua o erro das duas arestas, ou melhor, das 4 arestas, ok? Beleza. Essa dureza, pessoal, ela acaba com um resultado bastante confiável, tá? Se a gente praticar ela de forma cuidadosa, tá bom? Ela tem algumas vantagens, ok? Quais são essas vantagens? A impressão ela é muito pequenininha, logo eu não inutilizo a peça após a impressão, eu posso utilizar a peça depois, tá bom? Mesmo com a impressão pequena, ainda a dureza ela é denominada ensaio destrutivo, ok? É destrutivo, mas eu posso, de repente, utilizar a peça depois do meu, né? Dependendo da rugosidade das especificações, ok? A outra vantagem é a precisão nos ensaios. Ela tem muita precisão. Quando a gente faz uma boa preparação, oferece ao material, isso é muito, muito, muito confiável, né? O ensaio por Vickers. Tá, pessoal? É importante, então, que a gente estude e que a gente conheça as particularidades desse ensaio. Espero que todos vocês gostem do ensaio e não esqueçam, deixem seu like e muito obrigado.